Salve Roma! Nesse bloco, o programa Em Defesa da Fé vai tratar de 3 erros grotescos. Aliás, é um erro só, destinado a 3 públicos. Muito comum em redes sociais você vê protestante dizendo que o homossexual já está no inferno, já está condenado. E a gente vê esse erro também em alguns católicos, imitando o que eu chamo de TC, Teologia da Condenação, que é a teologia mais putrefa que existe, você usar a religião para sair condenando, sair com o dedo em riste apontando. Então tem 3 erros teologais graves que a gente vai combater aqui hoje. Dizer que o homossexual está no inferno, dizer que o protestante está no inferno e dizer que o comunista está no inferno. Então vamos mostrar hoje aqui que não se pode usar essa teologia da condenação, que nenhum cristão tem esse direito. Primeiramente, no meu livro Salve Roma, ao defender o dogma extra ecclesia nulla salus, fora da igreja católica ninguém pode salvar-se, um dogma do 4º Concílio de Latrão, no prefácio, o bispo Dom Fernando Rifan foi altamente útil por adicionar algo que eu tinha esquecido no livro, que é sobre a ignorância invencível. É um atributo da misericórdia de Deus, a extensão de seu ministério salvífico. Lógico, nós, a Igreja Católica, ela é aspergida com o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo, que é o sangue salvífico, o sangue da nova e eterna aliança, ele é aspergido apenas sobre a Igreja Católica. Está em Efésios 5, está em Atos 20, 28, isso é bem claro. Porém, como a misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento, como diz em Tiago 5, 17, muitos, depois da morte, no pós-mortem, são agregados ao corpo, pela misericórdia divina. Existem condicionantes que nós não conseguimos alcançar, porque é imensa para nós a misericórdia de Deus. Tem um santo que dizia que entre, não sei se foi São Curadário, João Maria Vianney, se foi Escrivá, estou em dúvida, que dizia que entre o último suspiro e a eternidade existe um abismo de misericórdia. Era dando uma resposta a uma mulher cujo marido tinha suicidado. O suicida também não está no inferno. Então vamos lá. A ignorância invencível. Lá no Catecismo, número 846, fala sobre esse dogma e mostra a questão da ignorância invencível. Então, existem fatores determinantes que podem levar um não católico a ser salvo. Lógico, ninguém vai ser salvo por seguir uma heresia. Mas as missas rezadas por um não católico, as rezas por um não católico, podem ser um fator decisivo na salvação, ou coadjuvante. E a vida que aquela pessoa levou na sua estada aqui na Terra pode ser também um fator que o leve à condicionante salvífica. Erro brutal: usar textos bíblicos para condenar homossexuais. Usa o termo do Apocalipse, que diz que os fornicadores, outro texto diz que os homossexuais, os ladrões não estão no inferno. Mesmo texto diz que os ladrões também não estão no inferno. E o ladrão da cruz foi para o céu. Mas a Bíblia está interpretando de forma pessoal, está pegando um versículo e fazendo um livre exame, como protestante, para condenar seu próximo. Está usando o livre exame protestante para jogar seu irmão no inferno. O texto que diz que os fornicadores vão para o lago do fogo eterno, diz que os homossexuais, diz que os ladrões, e lá Jesus mostra que o ladrão foi para o paraíso. Então não pode usar um texto de forma separada. Existe uma condicionante, como eu falei aqui, entre o último suspiro e a
eternidade, existe um abismo de misericórdia. Então, essa teologia da condenação é horrível. Fica atirando pedras no próximo, fica apontando para o próximo, postulando que ele está condenado. Lógico, todos nós somos convidados a buscar a santidade. Se um homem tem tendência homossexual, ou um homem hétero tem tendência a ser um fornicador, ele está também, se ele estiver atuando, ele está também em pecado mortal. Então todos nós somos impelidos a buscar a santidade. Então a gente não pode condenar. A igreja, ela é acolhedora e não condenadora. As pessoas chegam aí e dizem, porque Deus é verdade, mas Deus é misericórdia. Porque o Papa está acolhendo homossexuais, está acolhendo refugiados, a igreja tem coisa mais importante para fazer. Não tem. A coisa mais importante da igreja, as coisas mais importantes da igreja são as obras de misericórdia. Não há nada mais importante que isso. São as obras de misericórdia que estendem a via sacra a quem está fora do corpo, de alguma forma. Querem vetar como se isso fosse um trabalho errado. São obras. As pessoas não entenderam o principal fundamento do amor teologal. Para entender o amor teologal, eu recomendaria Filoteia, de São Francisco de Sales, e uma carta de Bento XVI, Deus caritas est, Deus é amor. O amor teologal é incompreensível para a gente, mas a ação da Igreja da Terra é levar esse amor divino aos outros. Dizer que o comunista está no inferno, está excomungado, erro teologal grave também. O comunismo ele não pode ter união com o catolicismo, jamais. O católico não pode ser comunista de forma alguma. 10 últimos papas condenaram o comunismo. Isso é claro, todos nós sabemos que não tem união entre comunismo e catolicismo. Entre luz e trevas não pode ter comunhão. Só que existem condicionantes de exceções em tudo, como existe no protestantismo, no extra ecclesia nulla salus, tem a exceção da ignorância invencível. Então, a teologia da igreja não é um recorte de versículo como o protestantismo. Ela existe uma condicionante teologal toda bem formada. Esse povo de internet, de Facebook, eles pegam como protestante e saem distribuindo versículos. Não é assim. Existe um sistema teologal, que a gente chama de teologia sistemática. A teologia sistemática é formada por 2 polos teologais. Teologia sistemática é formada pela teologia dogmática e a teologia moral. Essas duas formam a teologia sistemática da igreja. Então, para entender que nem todo comunista está excomungado. Não deve, em hipótese nenhuma, ser comunista e católico. Mas existem associações ao comunismo que um ser humano pode fazer que não torna ele excomungado. Por exemplo, eu não falei aqui que a teologia sistemática engloba a teologia dogmática e a moral. A teologia moral de Teodoro del Greco diz que se a pessoa se inscrever no Partido Comunista porque tem condições melhor de amparar os pobres em relação a outros partidos, ela não comete não está em nenhum ato que leve à excomunhão, ipso facto. Ou seja, existe uma exceção. Existe uma exceção. Então, a gente não pode sair condenando ninguém. Nem todo mundo que está associado ao comunismo está ligado ao materialismo dialético de Marx. Né? Então, ao citar o decreto 4 de São Pio, do Papa Pio XII, temos que ter cuidado, porque existem exceções. Da mesma coisa, você não pode sair apontando para um homossexual dizendo que ele está no inferno, e nem apontando para um protestante dizendo que ele está no inferno.
A obra da igreja não é lançar ninguém no inferno. É evitar que seja lançado. A obra da igreja é uma obra de misericórdia, de coração humilde, misery, de humildade, de pobreza e córdia de coração. Essa é a obra da igreja na terra. Então, esses 3 erros teologais são gritantes, porque afastam muitas pessoas do plano de Deus. Ninguém se converte dessa forma. Ninguém se converte dessa forma ríspida, à força, com ameaças. As pessoas se convertem à sã doutrina por um toque da graça divina. E os mensageiros de Deus aqui na terra têm que levar essa graça divina. Levar esse ágape, esse amor cristão. E essa é a forma mais errada que eu já vi. Eu conheço várias pessoas que estavam a ponto de conhecer a fé católica. Nos debates da internet, estavam quase abraçando a fé católica. Mas foram tipo que repugnados, foram tipo... É como se os apologetas tivessem jogado um repelente nessas pessoas. Como se tivessem fechado a porta. Essa grande porta que Papa Francisco quer abrir. Tem muitos apologistas que estão fechando essa porta. Não aguentam o debate com um protestante ali, estão debatendo e de repente maldiz o cara, ou joga uma maldição, ou esculhamba, chama de herege. Meu Deus. Termina causando o que eu chamo de muro repelente, colocando essa barreira entre as pessoas que querem buscar a fé e o corpo da igreja. Então, esses 3 erros teologais são gritantes. Nenhum protestante está no inferno, nenhum homossexual está no inferno, nenhum comunista está no inferno. Se você conhecer algum irmão que esteja trilhando algum desses 3 caminhos, reze por ele, para que ele, até terminar esse ciclo, que é essa vida que tem fim, esteja encontrado uma paz espiritual e a luz divina, e que se torne uma nova criatura, e possa participar também do banquete. Então, ficamos aqui com mais um programa em defesa da fé. Eu peço encarecidamente que os apologistas e todos que militam pela defesa da fé jamais cometam um desses 3 erros teologais de repelir um irmão do corpo da igreja. E eu vejo pessoas como eu e outros que são ex-protestantes que, se um dia chegaram ao corpo da igreja, chegaram à unidade com o corpo, é porque houve amor de quem estava no corpo. E poderia ter sido impedido. Eu mesmo, eu acho que se eu, na minha época de protestante, eu usasse a internet, eu não teria me convertido. Se eu começasse a ver esses católicos apologistas só xingando, influenciado por Olavo de Carvalho, por Padre Paulo Ricardo, por esse povo que manda, que prega ódio nas redes sociais, eu não teria realmente abraçado a igreja, porque enquanto a gente está no engano, é um momento que a gente precisa mais desse amor teologal, desse Deus caritas est, desse amor cristão. Então, essa hora é a hora pior para repelir alguém. Em projeto de aproximação. Então, ficamos aqui mais uma vez com o programa Em Defesa da Fé. E o livro Um Filho em Defesa da Mãe e o livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou. Os 2 livros estão disponíveis
em www.martiria.com.br.